Sejam muito bem-vindos a essa live em que a gente vai conversar sobre esse tema tão interessante que é o marketing imobiliário de luxo. Eu tenho certeza que a maior parte aí dos corretores que eu conheço tem muito interesse, em se aprofundar mais sobre esse assunto, tem interesse em trabalhar com esse tipo de produto e principalmente com esse tipo de público, né? Mas se você não trabalha no setor imobiliário, não se preocupe, fique conosco aqui até o final dessa live, que eu tenho certeza que a gente terá vários insights para agregar no seu trabalho, porque os pilares do marketing de luxo, eles são universais, eles podem ser aplicados nos mais diversos tipos de mercados. E para conversar sobre esse assunto, eu convidei uma amiga muito especial, que é a Alexandra Mazzotti. Ela é especialista em marketing de luxo e eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser incrível. Quem tiver dúvidas pode colocar aqui nos comentários que a gente vai responder ao longo da live. Agora eu vou ver se ela já acessou aqui para eu poder convidar ela para participar. Alexandra? Vamos ver se ela já está. A gente já vai iniciar aqui, já estou convidando a Alexandra para participar. Esse assunto é maravilhoso. Oi, Alexandra, boa noite. Boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Nossa, estou muito feliz que tu aceitou o convite para a gente estar aqui hoje conversando. Tu sabe que tem toda a minha admiração, né, pelo teu trabalho. E estou bem feliz a gente estar juntas aí. É recíproco, Li, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando contigo. A gente tem muitas ideias em comum e eu sei que o nosso trabalho tem muito a agregar um para o outro. Sim. Então, para quem, né, não nos conhece ainda, eu e a Alexandra, a gente compartilha, né, da paixão pelo marketing. A gente fez o mesmo MBA em marketing pela PUC, né? Mas para aqueles que ainda não te conhecem, Ale, eu gostaria que tu te apresentasse brevemente, né, para o pessoal poder conhecer um pouco mais da tua bagagem, né, do teu trabalho. Vamos lá. Eu sou formada em publicidade, fiz faculdade, comecei com arquitetura, não fui até o fim, e na arquitetura, na verdade, foi o que instigou minha paixão por arte, que tem tudo a ver com o que eu faço hoje, né? Que é trabalhar com as estratégias do marketing de luxo. Saí da faculdade de arquitetura porque eu sou de humanas, não tem jeito, exatas não é meu negócio, e fui fazer curso de locução de rádio. Sério? Então, sim, sou radialista de formação também. Nossa. Daí saí da locução de rádio, fui fazer faculdade de comunicação social. No começo optei por jornalismo, mas acabei mudando no meio do caminho e me formei em publicidade e propaganda. E daí foram inúmeras especializações, cursos, MBAs e pós, e até eu me encontrar em 2019 nas estratégias do marketing de luxo. Que Então, bacana. desde antes da pandemia, eu comecei a aplicar as estratégias para os meus clientes e desde então eu vou fazendo estudo e análise do que funciona e do que não funciona e como funciona, Sim, eu né? tenho acompanhado o teu trabalho todo esse tempo, né? E por isso que realmente tu foi a primeira pessoa que eu lembrei para a gente conversar sobre esse tema, porque tu realmente domina, né, esse assunto. E para começar, eu acho que a gente precisa começar pelo começo mesmo, né? Conceituando o que é luxo, porque muito se fala sobre luxo, mas pouco se compreende a fundo, né? O que significa esse universo. Então, se tu puder explicar aqui para a gente qual o conceito de luxo, acho que é um bom pontapé inicial, né? Claro, a gente vai deixar bem claro uma coisa, tá, Aline? Então, assim, mercado de luxo, marcas de luxo, elas não têm referência direta com as estratégias do marketing de luxo que a gente pode aplicar em vários níveis de negócios, tá? Então, quando a gente fala de estratégia de marketing de luxo, a gente vai aplicar o que as grandes marcas aplicam para a gente conseguir uma percepção maior de valor. Mas a grande diferença do marketing tradicional para o marketing de luxo, ambos querem vender. A diferença é, o marketing ele escancara, ele coloca preço, ele vai para guerra, ele dá as caras, né? Ele se faz presente. O marketing de luxo ele é mais discreto, ele é mais gentil, ele vende sem querer vender. Então ele não deixa clara todas as intenções dele.
É um namoro que acontece entre o cliente e a comunicação para conquistar esse cliente. Essa aí já ia ser minha próxima pergunta mesmo, que qual é a diferença, né, do marketing tradicional para o marketing de luxo? Tu explicou perfeitamente. E o que eu mais gosto de acompanhar assim no teu perfil são os pilares, né? Que eu vejo que tu criou tua própria metodologia também, baseado nos conceitos do universo do luxo. E tu elencou alguns pilares que são a base, né, dessa estratégia de marketing para esse tipo de produto. Então, se tu puder compartilhar um pouquinho assim, quais são os principais pilares e falar um pouquinho de cada um deles. E, pessoal, quem está acompanhando aí, pega papel e caneta, porque vai ser bem bacana aí os insights que ela vai trazer. Os pilares do luxo, né? Então, assim, ao longo desses anos eu percebi que algumas estratégias funcionavam mais do que outras. E cada uma dessas estratégias, elas tinham um pilar fundamental. Então, a gente se baseia em alguma coisa para fazer uma ação, para programar uma campanha, para aplicar uma estratégia em si. E eu identifiquei algumas características que eram fundamentais para que as coisas funcionassem da forma que elas deviam acontecer, para que a gente tivesse essa percepção de valor agregado, né, na marca, no produto, enfim. E que foram 5 pilares do marketing de luxo. Então a gente não pode esquecer que todos esses pilares eles fazem parte dos códigos do luxo, tá? Então a gente tem a exclusividade, né? A exclusividade ela é demonstrada de várias formas. Por exemplo, a gente pode demonstrar a exclusividade através de séries limitadas, né? Então assim, eu tô com um imóvel e ele tem dentro uma peça de design que é uma peça única, ela é exclusiva. E isso aumenta a percepção de valor absurdamente. Sim, Né? Então a mas é gente tem importante como explicar o porquê que é exclusivo, né? Que esse, na verdade, é até motivo de piada nas redes sociais, né? Porque todo vídeo de corretor é assim. Esse imóvel é exclusivo, né? Mas é exclusivo por quê? O que tem de diferente? O exclusivo exato. por exclusivo, a palavra em si, ela não diferencia, não traz diferenciação nem agrega valor. É só mais do mesmo, né? Por isso que é importante todo o outro lado, né, da estratégia da narrativa, do storytelling, né, contar uma história. Ele é exclusivo por quê, né? O que tem realmente de diferente nele? Exatamente. A gente não pode tratar nada. Sempre quando a gente trabalha com uma estratégia, ela não é inventada. Ela precisa ter um pilar. Então, se você vai trabalhar com o pilar da exclusividade, você precisa ter um porquê trabalhar com ele. Senão, não faz sentido você só usar a palavra para enriquecer um vocabulário, para parecer que é uma coisa que não é. É igual quando fala que um produto é premium ou super premium, mas não tem nenhum E diferencial, é só porque está caracteriza, escrito exato. aquilo, né? Então, não. Aí o cliente ele percebe isso, né? Ele consegue. Com A percepção de certeza. valor é até negativa, né? Não agrega em nada. Ele realmente fica decepcionado quando percebe que é só mais do mesmo, né? Não tem de fato um diferencial ali. Exatamente. A gente tem o pilar da Ah, excelência, isso né? Que daí eu você adoro. vai. Excelência é minha palavra favorita. Não é à toa. Na verdade, a excelência ela vem muito do know-how, né? Do savoir-faire da pessoa, do profissional, Sim. em aplicar, em trabalhar. Então, é o teu conhecimento, né? É mostrar o quanto você entende sobre determinado assunto. Então, quando a gente fala sobre corretores de imóveis, então conhecer o produto a fundo é muito importante, né? Quem sou eu para falar isso para você? Mas eu acho que o óbvio precisa ser dito, né? Sempre. Então, assim, ter conhecimento sobre cada detalhe do projeto, sobre materiais, sobre possibilidades de transformar aquilo que vocês estão vendendo, porque muitas vezes eles precisam de adaptação para atender o cliente que você quer. E não só. A excelência, ela transcende o universo que você está inserido. Quando a gente fala de excelência, principalmente no atendimento, a pessoa precisa ter um conhecimento geral. Eu sou uma corretora e estou levando a Liane para conhecer um imóvel de altíssimo padrão. E eu já pesquisei sobre a Liane, né? Eu sei que ela gosta de gastronomia, ela gosta de comer bem. Então, quando eu for levar a Liane, eu já tenho meu repertório, uma curadoria de espaços gastronômicos que ela vai poder visitar próximos àquele imóvel, que vai agregar valor ao estilo de vida dela.
Exatamente, é sobre isso. É, Mas para isso a gente precisa conhecer o cliente, né? exatamente. Como que eu vou fazer uma venda, especialmente de imóvel de alto valor agregado, se eu não sei quais são as necessidades do cliente? E não é só saber se do que gosta, se tem filho ou não tem filho, né? A anamnese ela precisa ser natural, né, numa conversa e realmente fazer as perguntas certas. Inclusive isso seria um bom tema de uma live, né? Porque fazer a pergunta certa também é fundamental para tu conseguir descobrir os gostos e as preferências do cliente, porque senão fica sempre numa coisa muito superficial, né? Ah, eu gosto de rock, mas que tipo de rock e por quê? Qual é a tua história relacionada ao rock? Né? Tudo tem um background por trás. E se a gente demonstra o interesse pelo cliente, a gente consegue realmente conhecê-lo e com isso fazer isso que tu falou, né? Aplicar a excelência, ter o conhecimento aplicado na venda. Isso é realmente fundamental. E é por isso que a gente tem o pilar da expertise, né? Porque a gente precisa entender que não basta a gente ter artefatos para trabalhar a exclusividade, não adianta a gente ter a excelência no que a gente faz se a gente não tem expertise para poder construir tudo isso. Né? E no marketing de luxo, toda oportunidade é uma oportunidade única, a gente não pode desperdiçar. Então, todas as informações que chegam para a gente, verbais, visuais, de qualquer forma, elas são informações importantes. Então, ter um olhar apurado, ter uma delicadeza e uma gentileza em perceber as coisas é muito importante Isso. dentro desse público high ticket. E também a questão da descrição, né? Porque não pode ser também uma abordagem que fira a intimidade do cliente, né? Precisa ser algo assim que vá sendo levado organicamente, né? Espontaneamente, sem invadir a privacidade desse cliente, que ele é um cliente diferenciado, né? Ele tem muitas informações que ele não gosta de compartilhar. Mas tudo é a maneira que tu vai conduzir a conversa para ser de uma forma natural e espontânea, né? Exatamente. E você falou da descrição. Para mim, a descrição ela tá no patamar mais alto dos códigos de luxo. Sim. Né? Então, assim, quando você trabalha com um público high ticket, quando você vai trabalhar com empreendimentos de luxo, de altíssimo padrão, você tem que entender que a gente precisa ter respeito, não só respeito a gente tem que ter por todo mundo, né? Mas a gente tem que respeitar o espaço do nosso cliente de forma a deixá-lo confortável para que ele traga as informações. Porque se ele se sentir de alguma forma invadido, ele vai criar um bloqueio. Sim. E daí acabou a gente não tem mais a conexão, não consegue mais informação nenhuma. Tem corretores assim que têm o hábito de pedir para tirar foto, né? Fez a venda e vai entregar um presente e a gente pode tirar uma foto? Esse é o tipo de público, salvo exceções, que vai odiar isso, né? Porque ele tá geralmente fazendo essa aquisição, ele não quer nem que a família saiba, quem dirá o resto do mundo, né? Então tem que ter muito esse feeling também de, como tu falou, não invadir os espaços dele, né? A privacidade desse cliente que vive num universo muitas vezes muito diferente do nosso, né? Enquanto a gente não vê uma maldade em comprar uma coisa nova e sair divulgando, normalmente esse tipo de público tem aversão a essa exposição, né? Não, com certeza. E qual que é o próximo pilar? A gente tem um dos que eu acho mais importante, que é a emoção. Emoção. A emoção, ela é o que conduz o marketing de luxo. Você não consegue trabalhar nenhum dos outros pilares se você não colocar emoção dentro das suas estratégias. E eu não estou falando de emoção de se emocionar, não tem a ver com isso, com essa emoção. Tem a ver com proporcionar sensações especiais, experiências únicas, né? Em proporcionar valores intangíveis. Entende? Então, assim, quando um cliente vai visitar um imóvel, por exemplo, ou quando ele vai ter o primeiro contato contigo, pode ser que você não esteja num dia bom, mas ele não pode sentir isso de forma alguma, sabe, Li? Não falo para se anular, tá? Tem coisas que fogem do nosso controle. Eu sou muito humana em relação a isso.
E eu acredito muito, quando eu tenho equipe para gerir, que quando você está num dia que você não consegue realmente controlar, que não está num dia bom, se ausenta. Porque Sim. transparece, É, né? A é difícil. energia não flui. Então eu acho que é bem complicado. Então, assim, consegue controlar? Respira, sorriso no rosto, porque o teu cérebro, através do neuromarketing, que é uma das minhas especialidades, entende o teu corpo, as tuas feições Isso. e vai te fazer tocar o negócio, entende? Mas precisa controlar bastante. É. E emoção em tudo, né? Na hora de contar uma história, a história precisa criar conexão. É a emoção que traz isso, né? Então, sobre o storytelling, que é super importante dentro do mercado de luxo, de contar a trajetória do empreendimento, a história que tem por trás. Se não tem uma história específica, o projeto em si, mas o que o local agrega, né? O que ele traz para contar para aquela pessoa? Por que ela deve escolher aquele empreendimento É, X? Ela essa precisa é criar uma isso. coisa que eu sempre falo, sempre que histórias vendem imóveis, né? As Exato. histórias vendem tudo, né? Que a gente quiser vender precisa ter uma narrativa consistente que faça sentido, né, para o cliente. Mas quando a gente conta uma história, e eu vejo tão pouco os corretores explorando, né, esse artifício de realmente contar uma narrativa que encaixe para aquele imóvel, né? Não, a gente fala muito em características do imóvel sempre. Eu acho que esse é um assunto que a gente vai abordar, né, Ale? Que não é vender característica. A gente, quando vende um imóvel de luxo, a gente não vende característica, né? Eu queria que De tu falasse jeito um pouquinho nenhum. sobre isso, assim. O que que a gente vende, então, né? A gente, quando a gente está falando de mercado de luxo, né? Então, assim, a gente não tem que vender a metragem, a gente não tem que vender o espaço físico em si. A gente vende o intangível. Então, o que a pessoa está comprando ali? Ela está comprando estilo de vida, ou ela está comprando reconhecimento, ou ela está comprando merecimento pelo sucesso, alguma coisa, está celebrando alguma ocasião para fazer aquela aquisição. A gente tem 4 perfis, eu até separei aqui, Li, a gente tem 4 perfis de compradores de luxo, tá? Tá? Então a gente tem o perfil daquele que é o conhecedor mesmo. Aqui no Brasil a gente tem mais 2 perfis. O perfil do conhecedor, vamos imaginar aquele perfil europeu. A pessoa que nasceu realmente em berço de ouro e que está acostumada, que lida com as marcas de alto valor, com as marcas de luxo no dia a dia dela. Desde o nascimento, né? É pertencimento puro, entendeu? Então, para essas pessoas, o produto final não importa tanto quanto a experiência de adquirir esses produtos, né? Então a gente precisa pensar nisso. Daí a gente tem, depois do conhecedor, a gente tem o perfil do cuidador. Ele, ele tem cuidado nas escolhas dele, ele conhece muito, mas ele não é o pertencente nato daquele mercado. Ele, de uma forma ou de outra, foi introduzido neste nível de pessoas e ele precisa manter este pertencimento, né? Então ele não nasceu em berço de ouro, ele ficou rico e ele Mas ele precisa se quer manter pertencer, né? Ele quer ser a, reconhecido por fazer parte, né? a necessidade de pertencimento. Daí a gente tem uma outra categoria de clientes, que eles não são nem os nascidos em berço de ouro, não são aqueles que não falei nem que é emergente, mas que ganharam, são empresários. Os empresários que ganharam dinheiro e precisam manter o patamar. Então, eles têm a necessidade de serem reconhecidos pelos pares. Tá? Então, esse pessoal precisa ser reconhecido pelo pessoal que frequenta lá, que é pertencente. Daí a gente tem uma outra categoria que realmente é o emergente, Ai, tá? Ele não quer só que o pessoal reconheça ele como igual, que não acontece. Ele quer que todo mundo veja que ele tem dinheiro, entendeu? Daí, esse sim é um cliente que gosta de tirar foto, mas daí vai depender muito do perfil do corretor.
Uhum. Será que o perfil desse corretor vai agregar algum valor para mim, vai me dar É porque até prestígio? a escolha do corretor vai ser influenciada por esse perfil, né? Porque ele vai querer um corretor Exatamente. de destaque, Que me dê né? Ah, eu prestígio. comprei com fulano de tal, né? Até isso, eu Exatamente. nunca tinha parado para pensar nisso, mas até a escolha do corretor tem a ver com o perfil do cliente, né? E até a escolha do nome que você usa, né, Eli? Assim, vou criar um perfil no Instagram, fulana de tal, corretora de imóveis. Coloca lá, fulana de tal, especializada em curadoria de imóveis de alto padrão, sabe? Muda um pouco o tom, dá uma enfeitada no rabo do pavão, porque isso chama atenção, né? Então, assim, Sim. você percebe a diferença. Isso daí é um dos códigos de luxo. A linguagem, quando não é vazia, ela é um dos Ela. códigos de luxo. E sabe que um fenômeno que eu tenho reparado muito assim é a banalização do luxo. Né? Eu vejo vários corretores falando que são especializados em imóveis de alto padrão e luxo, enfim. Mas que de fato a gente vai ver o perfil, a própria linguagem do. O perfil profissional mesmo do corretor não combina, a própria curadoria não combina, né? Não sei se tu teria alguma dica, assim, de como se posicionar, né? Para quem quer. Eu sei que a gente está falando ainda dos pilares, mas é só uma coisa que me ocorreu, assim. Para quem de fato quer se intitular, né? Como, eu sou especialista em imóveis de luxo, o que é pré-requisito para poder né, trabalhar nesse segmento? Estudar sobre luxo, né? Muitas pessoas pensam que o luxo é futilidade. Na verdade, ele é tão rico ali, porque o luxo em si fala sobre história, fala sobre arte, fala sobre emoção, fala sobre sociedade, fala sobre crescimento pessoal, sobre crescimento profissional. Então, ele abrange tantas áreas que ele é extremamente rico, né, em todos os sentidos, né? O luxo ele precisa de pessoas que olhem para ele de, de forma gentil, Olha né? E que não de legal isso forma olha que legal isso que a Paola colocou. Todos os corretores querem falar que são do luxo, mas a postura não é coerente. Luxo é comportamento social e intelectual. É isso que tu tá falando, né, exatamente, Ale? é sobre todo esse contexto, toda essa riqueza que você tem. Eu acho que é isso mesmo, porque quando a gente olha esses perfis, a gente vê como são rasos, né? Que na verdade, que daí a gente vai entrar numa outra questão, assim, que é uma das perguntas aqui que a gente até recebeu, sobre o comportamento, né, desse profissional, porque ele começa a querer postar foto comprando carro de luxo, né? Começa a querer postar artigos de luxo, objetos de luxo, para tentar se conectar com esse público, mas eu acho que esse é o caminho mais fácil para se afastar desse público, né? Não sei o que tu. A maioria das pessoas perguntam, para trabalhar com o mercado de luxo, você precisa ter estilo de vida de luxo? Uhum. De jeito nenhum. Né? Para você trabalhar com o mercado de luxo, você precisa ter conhecimento. Você não precisa ter carro, não precisa ter bolsa, não precisa ter joias que os seus clientes usam. Muito pelo contrário, né? Isso talvez possa até trazer um certo incômodo para esse público. Né? Então, assim, Exatamente. óbvio, cuidado com a aparência, higiene pessoal, né? Todos os pré-requisitos de uma pessoa decente, né? Então, vamos se portar. E Sim. cuidado, muito cuidado com vulgaridade, né? E a É, vulgaridade não está só em decotes, a vulgaridade está no falar, nos movimentar, né? Então, assim, a gente tem que ter uma elegância em tudo. É a gentileza, é o cuidado, é a delicadeza. Até para os homens, né? Quando eu falo de delicadeza, é de ser realmente delicado, né? De não dar, ó, e aí, tudo bem? É a sim. educação, é a cordialidade, né? Essa gentileza que eu falo. Sabe que faz 4 anos agora que eu atuo nesse mercado, né? E no início eu comecei a seguir todos os gurus, né, do mercado imobiliário, os corretores mais influenciadores do Brasil e tal. E 99% desses gurus querendo ensinar outros corretores falavam que para eles poderem vender produtos de maior valor, né, um ticket mais alto, que o segredo é ter um carro de luxo. Porque assim, ó, faz a dívida de 300 mil para tu ter aquela BMW lá, que aí a comissão vai entrar, mas faz a dívida, porque daí tu tá acreditando, porque vai ser outra coisa tu chegar de BMW para atender o cliente do que chegar no teu Uno velho.
existe isso, né? Claro que a gente sabe que também, da mesma forma que a BMW vai causar um impacto, o Uno também vai causar um impacto. Mas eu acho que o cliente de luxo, ele valoriza muito a autenticidade, né? Do profissional, o conhecimento e a postura, né? Então, vale mais a pena, eu acho, realmente chegar no Uno, que é teu, que conquistou dignamente, que tu não tá desesperado para vender, porque o cliente vai farejar se tu tá desesperado para vender também, né? Precisando daquela comissão para pagar a parcela da BMW, né? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, assim, porque muito ficou de premissa nesse mercado isso, né? Porque algumas pessoas, erroneamente, sem estudar a fundo o luxo, acabaram implementando no mindset do corretor isso, né? Exatamente. A Nani falou, a pessoa não precisa ter dinheiro, ela precisa ter classe. É bem isso, né? E quando você conhece teu cliente, ele, assim como a gente tenta identificar os códigos do luxo, né, em diversas áreas, o teu cliente vai tentar identificar códigos, ele tentar te decodificar. É natural do ser humano olhar para o outro e tentar entender quem é aquela pessoa que ela está lidando naquele momento. Então, se não for autêntico, se não for real, vai cair a máscara muito rápido, entende? Exatamente. Tu não sustenta por muito tempo. Nossa, né? Sustenta ali um pouquinho, numa conversinha um pouco mais profunda, o negócio foi. Já era. Muito melhor gastar esses 300 mil em experiências culturais que vão agregar Sim. bagagem, né, intelectual para conversar com o cliente do que gastar no carro. Não tem nenhum problema em comprar um carro de luxo, não é essa a questão, né? Mas as pessoas inverteram assim os valores, né, do que é importante. Realmente para ter Exatamente. sucesso nessa carreira, né? Não é o comprar pelo comprar, né? Não é questão. Se tiver dinheiro, quiser comprar um carro de luxo, compra, fica à vontade, seja feliz. Mas não invistam algo que você não tenha em algo que realmente não vai fazer sentido. Exatamente. Não tem por que se endividar por conta disso. Boa. Só por isso já valeu a live. Sim. Além da exclusividade, da excelência, expertise e emoção, tem mais algum pilar que tu selecionou ou são esses 4? Esses 4 que eu selecionei para falar com vocês. E eu queria falar um pouquinho só sobre o código, né? Sobre os códigos de luxo ali. Porque eu acho muito importante, porque muitas pessoas falam, mas como perceber os códigos através do digital? Né? Porque quando você fala em código, mas no meio físico é muito mais fácil de perceber. Por exemplo, uma pessoa que entra, vamos colocar bem regional, tá? Loja, top 50 e uma boutique Rosa Carmina. Sim. Quando você entra nas duas lojas, você logo sente qual é o estilo, né? Qual que é o público que vai comprar naquela loja. Sim. Eu posso comprar nos dois tranquilamente, tá? Então, assim, mas você consegue perceber que na top 50 você tem um produto mais popular, que o preço é mais acessível só de olhar. E você sabe que quando você entra na Rosa Carmina, você tem uma curadoria especial de peças, peças com valor um pouco mais alto e que são para outro tipo de público, né? Que não é todo mundo que vai lá e compra à vontade. Sim. Isso é código de luxo. Então, só de você entrar no ambiente, você consegue sentir se aquele lugar é caro, se aquele lugar é barato, se você consegue comprar algo ali ou não. Né? Então... E é importante dizer também que existe mercado para todos, né? Não é porque existem imóveis de luxo que eu quero vender imóveis de luxo, eu preciso vender imóveis de luxo. Mas de repente o teu perfil ele se encaixa mais em imóvel de médio padrão e tá tudo bem. Vai realizar um ótimo trabalho no imóvel de médio padrão. Faz um trabalho consistente nisso, porque de repente o teu público se encaixa mais. O teu perfil se encaixa mais com esse público, né? Porque sempre vai existir a demanda para a loja top 50, assim como existe para a Rosa Carmina. A gente não precisa querer almejar uma coisa só porque lá o ticket é mais alto, né? Então, não, exatamente. É muito realmente de afinidade ali, assim, do que você como você conversa, né? Com que público você conversa. Eu sou péssima no marketing tradicional porque eu não sei conversar com massa. É uma dificuldade que
eu tenho? Eu não, assim, eu tenho problema em usar cores, eu não consigo usar vermelho, eu não consigo usar um amarelão numa comunicação, entende? Eu tenho dificuldade com isso. E tá Eu tudo fluo melhor bem, né? Existe e mercado para todo ok. mundo. Que bom que a gente não é igual a todo mundo, né? Exato, eu encontrei o nicho onde eu sou feliz, entende? E não é só questão de felicidade, é onde eu consigo conversar, onde me dá prazer comunicar daquela forma, Sim. né? E eu acho que é isso que as pessoas precisam procurar. Onde está a essência delas, onde está a autenticidade delas, que daí flui. Exatamente, exatamente. Tem mais algum código, Ale? Daí a gente vai para os códigos, como transmitir esses códigos no digital, né? Uhum. Porque no meio físico é fácil, você tem arquitetura, tem decoração, tem marketing olfativo, você tem o treinamento no atendimento das pessoas, mas e quando você está no digital, quando você só tem um Instagram para trabalhar, como que você faz para transmitir esses códigos através do digital? Até eu Né? tô Então, assim, curiosa. que é uma das dicas de ouro que eu acho que para todo profissional é trabalhar com conteúdo de qualidade. Né? E quando eu falo com conteúdo de qualidade, não é só a informação, mas com fotos de qualidade, com vídeos de qualidade. Em vez de investir 300 mil no carro, investe bem menos que isso num profissional de marketing que vai te auxiliar a construir toda essa, né, essa narrativa, toda a sua história, a tua identidade. Investe em marca pessoal, né? Trabalha com a tua imagem, que isso vai te dar retorno, vai transmitir os códigos de luxo através dessa comunicação. Paleta de Imagina chegar no cores. perfil de alguém especialista em móveis de luxo e ver fotos amadoras, né? Não tem Exatamente. espaço para isso, né? Não, não tem condições. Hoje em dia, eu falo que o mercado não é mais para amador, né? A gente está trabalhando com níveis muito altos de profissionais. Cada vez mais, como a gente tem muito acesso à informação, quem quer se especializa, quem quer vai atrás, quem quer fica muito bom no que se propõe a fazer, É né? verdade. Porque Não tem mais desculpa, né? não, A não tem. informação está democratizada. Tu consegue fontes para aprender sobre qualquer assunto, né? De fácil Exatamente. acesso na internet e de custo muito acessível, né? Tem tudo que é tipo de cursinho aí para tu fazer e se especializar, né? Exatamente. E não só, né? A gente tem inteligência artificial que dá a informação que a gente quer, da forma que a gente quiser. Tem Google, quem tem Google na mão tem tudo, sabe? Tem todas as informações, você consegue ir atrás. Tudo que você precisa saber tá ali. Só precisa ter um pouquinho de senso para, né, selecionar o que presta do que não presta, para conseguir ter um repertório de excelência para conseguir atender o cliente. É, isso é um ponto fundamental, né? O tempo que se dedica diariamente, semanalmente, para se especializar, né? Para estudar, para pesquisar, para estar por dentro das tendências, das novidades, né? Tem É. muito profissional tão apavorado em ficar atendendo os 1.000 clientes, 1.000 leads que tem e não tira esse tempo para o desenvolvimento pessoal, que é fundamental, né? Não tem como construir um prédio se a base não tiver, se a fundação não tiver bem sólida, né? Então isso tem que ser um trabalho diário. Eu tiro tempo todos os dias para aumentar meu repertório, eu pesquiso todos os dias. Então, para mim isso é um diferencial, é o básico, né? Não é nem não dá nem para pensar em fazer diferente, né? Que a gente perde tanto tempo, às vezes, com rede social ali, a gente podia estar investindo esse tempo em inúmeras outras coisas, sabe? Eu não falo. Você ama estudar, que eu sei, né? Está sempre pesquisando. Eu também adoro, eu amo estudar, eu amo ler. Só que eu percebi de uns tempos para cá que a minha cabeça funcionava melhor quando eu buscava informações de outras fontes, ou buscava outros assuntos que não fossem diretamente ligados à minha área, né? E isso é uma atividade muito incrível para aumentar a sua criatividade e Nossa, aumentar seu repertório. Sai do teu exatamente. nicho, É. né? Foca em outra Isso é coisa, pesquisa. repertório, na verdade, porque se a gente só Exato. fica estudando sobre o mesmo mundinho, a gente realmente não cresce, né? E não sei se tu teria mais alguma questão dos códigos para falar, ou se a gente pode passar para as perguntas que a gente Vamos recebeu. passar para as perguntas. Daí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, Sim, estamos por aqui. maravilha. Tem uma aqui que a gente recebeu que é fantástica. Podemos divulgar preço em anúncios de imóveis de luxo? Tá. Dentro do marketing de luxo, a precificação é um requisito que ele não faz parte, tá? E a gente tem duas situações nesse negócio de precificação numa postagem de um imóvel de luxo.
A gente tem a primeira, que pode ser até um pouco invasivo. Se eu colocar um preço ali, aquele cliente pode ficar até um pouco sensível de entrar em contato por não estar, por estar com o preço escancarado, ele não se sente à vontade. Foge do nosso primeiro código, do patamar lá de cima da descrição. Eu não quero que as pessoas saibam quanto eu paguei no imóvel, né? Porque aí qualquer um pode pesquisar e vai estar escancarado aí por todos os lugares, Quanto ele né? pagou Quanto naquele que era. imóvel. Isso é Exatamente, verdade. porque a gente tem aquele público que não é o público da ostentação, que, que, Uhum, que gosta do produto, que quer comprar, mas que não quer que todo mundo saiba quanto ele pagou. sim. Ponto. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa sensível. A gente tem a segunda ocasião, que é quando a gente não coloca valor, a gente deixa muito aberto para curiosos, né? Para as pessoas Acaba entrarem em atraindo, às vezes, contato. o público que a gente só perde tempo, né, para responder, que jamais Exatamente. teria condição para comprar, né? Então, é muito de sentir. Se você é um corretor que está começando, né? Coloca preço, mas coloca o preço como última informação. Não dê ênfase no preço. Dê primeiro ênfase em todos os valores intangíveis, localização, estilo de vida, o que a pessoa está ganhando, né? Os benefícios não tangíveis. Na compra daquele imóvel, parta para os tangíveis e, por último, coloca preço. Sim, porque como que eles começam geralmente? Essa casa maravilhosa de 150, sei lá, 300, 400 metros quadrados, é sempre com características tangíveis, como tu falou, né? Nunca é quando fazendo um storytelling, assim... Inclusive, Ale, eu acabei de pensar nisso, a gente devia fazer uma live sobre isso, né? Que Ah, eles nos muito legal. mandassem que eles nos mandassem alguns imóveis e a gente montasse juntos o anúncio, né? O script da apresentação desse imóvel. Porque Perfeito. tem muito para explorar, né? Sobre isso, assim, de estratégia de storytelling, né? De narrativa e tantas coisas pequenas, assim, que mudar um pouquinho só a estratégia já o resultado é completamente diferente. E sabe que outra coisa que eu vi? E corretores querendo se destacar no mercado de alto padrão, caçando seguidores e likes através de vídeos de mansões caríssimas. Ah, e essa mansão aqui custa 20 milhões de reais. Conheça essa mansão de 20 milhões. Cara, essa é a receita para tu afastar o cliente de 20 milhões, Ó, né? eu adoro ver esses vídeos, mas eu não sou cliente dos 20 milhões, Exatamente. entendeu? Isso é excelente para conseguir visualizações, de repente mais Exato. seguidores, né? Mas tu ganha de um lado e perde de outro, né? Tem que botar isso na balança também, né? Por isso que é muito importante a gente ter a expertise de entender, de conhecer realmente o nosso segmento, conhecer a nossa, criar persona. Criar persona é muito Isso, importante, né? Então, muito assim, entender. e as pessoas não sabem criar persona ali, né? Há anos a gente fala sobre persona, mas ainda é um pouco difícil de diferenciar o público-alvo da persona. As pessoas Sim. têm dificuldade. E ok, porque não é o, né, não é o métier deles, não é o negócio deles. Uhum. É de quem trabalha com marketing. Por isso que eu Sim. falo, investe num bom profissional de marketing para trabalhar a tua imagem, para trabalhar a tua comunicação. Eu acho que não é o foco da live hoje, né? Mas se a gente só pudesse dar uma pinceladinha sobre persona, eu acho bem legal, rapidinho, assim, só para não ficar no ar essa informação, acho que é importante para eles, serve como base para eles pesquisarem mais e se interessarem aí pelo assunto, né? Tá, então vamos lá. Uma diferença do público-alvo da persona, tá? Então, o público-alvo a gente tem aquelas informações básicas, então são dados demográficos, gênero, né? Homem, mulher, binário, não binário, enfim, idade, nível educacional, nível social, nível econômico. A gente tem todas essas informações quando a gente está criando o nosso público-alvo. Para então olhar ele mais a fundo e criar uma persona. A persona é como se fosse uma pessoa real, tá? Então a Dá gente até cria nome e sobrenome para a ela, né? A gente gente dá realmente nome, imagina a imagina ela até altura. fisicamente, né? Exato, Tudo. imagina peso, altura, como que se veste, o que que come, se é casada, se tem filho, se tem cachorro, como se relaciona dentro de casa, quais os locais frequenta, né? Então a gente tem todas essas informações como se fosse uma pessoa, a gente destrincha a pessoa inteira em todos os aspectos sociais, emocionais, físicos, para a gente conseguir conversar de forma mais fácil e autêntica com ela.
A partir do momento que a gente tem a nossa persona definida, a gente consegue conversar melhor. Eu adoro um exemplo que sempre colocam assim sobre falar sobre persona, né? Que é se eu estivesse na 25 de março em São Paulo, acho que a maioria conhece, Aham. né? Aquela rua cheia de camelô. E eu falar, ó, tô vendendo guarda-chuva, quem quer guarda-chuva? Vai chover, São Paulo tá sempre chovendo. E se eu falar, ei, você, que tem o cabelo alisado com chapinha, não pode tomar chuva. Pô, é Claro. muito mais assertivo do que eu falar aleatoriamente para qualquer um. Exatamente. Então eu Sim. vou chamar a atenção daquela pessoa específica. Então E daí ela conhecer sente que a marca tá falando com ela. exatamente, A tô falando conexão é completamente diferente, né? Nossa, ela me exatamente. conhece, ela sabe quem eu sou, né? Por isso que os resultados de quem realmente fez o estudo das suas personas, além do público-alvo, é muito melhor, né? Resultados de empresa. Exatamente. Deixa eu ver qual que é a próxima pergunta. Para quem está começando no mercado imobiliário, que dicas você daria para construir uma carreira de sucesso? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Não sei se teria mais alguma dica. Mas é isso aí. É especialização, é estudar, networking, né? E quando eu falo de networking, é um networking autêntico ali. Não é se. Eu participei de um evento de uma grande marca, né, de luxo, e dentro desse evento tínhamos corretores circulando para fazer captação, Uhum. tá? E nessa captação dava para perceber exatamente quem estava lá puramente pelo negócio e quem estava fluindo, sabe, no Uhum. evento e realmente se conectando com as pessoas, Sim. né? E é sobre isso, o networking é sobre isso. Você vai fazer uma rede de contatos, de conexões reais, né? Não pode ser forçado. Então não adianta você querer ir em determinados lugares e forçar conexões, né? Isso. Vá Tem que aberto, ser vai... natural. Mesmo que seja uma Exato, coisa mais simples, né? Mas a conexão tem que ser autêntica. Eu não posso inventar motivos para me conectar com aquela pessoa. Tem que ser algo exato. autêntico meu, né? Que faça parte realmente da minha vida, de quem eu sou. Antes E você se conectar com uma pessoa de forma autêntica, que vai levar a sua mensagem, vai disseminar o teu trabalho, né? Vai pulverizar as informações que você passa, do que se você se conectar com inúmeras e não conseguir que uma ao menos faça isso por você. certamente. E existe algum erro comum que os corretores devem evitar ao lidar com esse público? A gente já falou de alguns, né? Não sei se lembra também de mais alguns. A descrição, a falta de descrição é o pior dos erros que uma pessoa pode cometer dentro do mercado de luxo. Né? Então, assim, ser invasivo nas perguntas, ser invasivo no comportamento, né? Enforçar algumas situações. Eu acho que esse é um dos maiores erros. Não conhecer o produto, né? Então, não saber sobre o que está falando, não dominar aquele assunto, né, a fundo. Quando você está trabalhando com alto padrão, você precisa estar no patamar do nível que você está oferecendo. Então, você precisa conhecer realmente o que você está oferecendo. Você tem que ter domínio sobre o assunto. Estuda, sabe? Sai do Instagram, estuda sobre o que você está oferecendo. Sabe Você tem tempo, a gente tem tempo. sim. E até sobre isso, assim, em relação a um erro, aconteceu uma coisa comigo, bem pontual, assim, que no empreendimento que eu vendi não era de alto padrão, mas o público era classe AAA, digamos assim, né? Que já tem uma série de investimentos pelo Brasil inteiro e comprou mais um imóvel aqui em Gramado para ter mais uma opção de imobilizado, né? Mas, assim, tem um patrimônio bem extenso. E aí aconteceu a coincidência de ter 3 ou 4 clientes da mesma cidade do interior do Mato Grosso. A mesma cidade. E aí, quando um foi me falando, né, da cidade, e assim, ó, por muito pouco eu não falei, eu também, a gente tem outro cliente de lá. Imagina se eu falo um negócio desses, né? Porque o cliente que comprou, ainda mais de uma cidade pequena de interior, ele não quer que o outro fique sabendo que comprou, entendeu? Depois eles se descobriram, na entrega das chaves, eles se descobriram, fulana também comprou aqui, ela é da minha cidade. Mas em nenhum momento eu falei isso. Porque descrição, né? Mas se fosse qualquer outro profissional, iria usar essa informação para tentar criar conexão. Mas aí eu ia estar
invadindo a privacidade, né, do meu cliente, a descrição que eu preciso ter com ele, né? Então, até esses pequenos detalhes a gente precisa ter em mente, né, para não cometer nenhuma gafe, inclusive ferir LGPD, né? Tem toda outra questão também envolvida, né? Não, e você foi perfeita, né? Porque eu acho que o instinto do ser humano é falar, ai, conheci fulano que é de lá também. É Exatamente. instintivo. A gente precisa conter, né, tudo isso para poder manter realmente a discrição, manter a privacidade, manter a integridade do cliente, né, em si. Até A porque gente essa não confiança sabe demora muito para ser conquistada, mas é isso para aqui para ser perdida, né? Então, no quebrar é momento que ele rapidinho. sentir que foi traída, né, a confiança dele já era, né? Realmente para. Oli, eu só queria. Você me falou uma coisa agora e eu queria retomar, porque quando a gente está falando sobre mercado de luxo no ramo imobiliário, a gente também tem o cliente que é o investidor, né? Às vezes o imóvel não é um imóvel de luxo, Sim, mas o é cliente exatamente isso. é um cliente high ticket, né? Aham. Que também transita dentro desse mercado de Sim, luxo. que Então a era o gente caso também tem desses essa. clientes aí que eu tava falando, né? Que o imóvel não é de luxo, mas o cliente é high ticket, né? Exatamente. Então a gente não precisa necessariamente estar trabalhando dentro de um imóvel de altíssimo padrão, mas atender pessoas que realmente estão nesse nível de mercado. Exato. Nossa, perfeito essa tua observação. Realmente a gente tem que ter isso em mente, principalmente porque aqui em Gramado e Canela a gente trabalha muito com o perfil investidor, né? Muito. Tem clientes aí que chegam a comprar uma laje, né? Mas independente disso, se comprar um apartamento não quer dizer, porque pode ser o 25º investimento que ele está fazendo só em imóveis, né? Quem dirá o Exatamente. restante. E outra coisa muito importante é a gente trabalhar não só dentro do mercado, mas como ser humano, é o julgamento, né? Então, a gente, aqui, principalmente na Serra, a gente recebe gente do país inteiro, de vários lugares, em diversas culturas. E vou ser bem clara, tá? Não vou colocar filtro aqui. Tem Uhum. gente que a gente olha que a gente não dá uma pipoca molhada, né? Fala, não, não vale nada. E a pessoa realmente vale, entendeu? E não tô Nisso falando aí de as valor como ser aparências humano. enganam muito. Tô Isso falando é de bem legal que tu trouxe também, Ale, porque assim, eu comecei minha carreira na hotelaria, né? Então, e sempre hotel, 6 estrelas, né? Hotéis top, assim, tanto na França quanto aqui no Brasil. E sempre as pessoas que aparentemente eram as mais simples de vestimenta eram as que tinham mais realmente dinheiro na conta, né? Então, até porque essas pessoas que tu falou antes, que são os conhecedores, os connoisseurs, né, que a gente fala em francês, eles não precisam provar nada para ninguém e, pelo contrário, eles nem fazem questão que apareça, né? Porque quanto mais se tem, a impressão que eu tenho que menos se quer que mostrar isso, né? Porque são aquelas classes que tu comentou antes, né? Que aí tem os emergentes que realmente fazem questão de mostrar porque precisam provar algo para a sociedade, mas quem nasceu de berço no alto luxo não faz questão mesmo que as aparências fiquem sobressalentes, né? Do E é, que quem eles são de verdade, né? e é esse público que vê o valor na simplicidade, nas experiências, no estilo de vida. E quando eu falo de estilo de vida, às vezes não é um estilo de vida luxuoso, sabe? É poder ver um pôr do sol lindo, é poder ter contato com a natureza. Porque o luxo, voltando lá para o começo da live, o luxo ele é único para cada pessoa. Entendeu? O Isso. que é luxo para mim, às vezes não é luxo para você. Para Para mim pode mim, ser luxo, tempo, né? Tempo de na qualidade com quem eu verdade, eu amo. acho que o que a gente tem de maior valor na vida é tempo, né? É algo que a gente não tem como voltar, não tem devolução. Ele só corre, né? E cada segundo é valiosíssimo para criar experiências, para viver com quem a gente ama, para fazer o que a gente gosta. Para mim, luxo é sentar todos os dias de manhã com o tempo e tomar um café da manhã conversando com meu marido, Sim. né? É poder ver meus filhos crescerem na grama, numa cidade segura. Para mim, isso é Uhum. luxo, Sim. entende? Para cada um, a visão de luxo é única. Então, conseguir ouvir e identificar as informações que o teu cliente tem e que ele não fala são as mais importantes. O que de fato ele valoriza, né? Porque às vezes a gente está querendo Exato. insistir num código que para ele nem é importante, Não. né? Um status que para ele não dá a mínima, né?
É bem bacana isso. E a última pergunta é qual ou quais tendências do marketing de luxo podemos esperar para o mercado imobiliário aí para os próximos tempos? Tá, então quando a gente está falando de mercado de luxo, a gente trabalha muito não só com a história, né? Então, trabalhar a história, ela é atemporal, né? O resto da vida, enquanto a gente falar de mercado de luxo, a gente vai falar sobre história, sobre legado, sobre tradição, sobre credibilidade, sobre respeito, sobre pertencimento. Então, isso é algo que deve permear toda a comunicação, todo o marketing de luxo. Mas o que a gente pode esperar aí pela frente, dentro do mercado imobiliário, é um avanço muito grande no que se diz tecnologia, inovação de comunicação. Então, mostras de projeto em realidade virtual, em realidade aumentada, muito trabalho com inteligência artificial, sustentabilidade, imóveis que demonstrem essa preocupação com o meio ambiente, com convívio social, né? A gente tem aí geração consumidora hoje, a gente ainda tem a geração X, mas tem os millennials e a geração Z chegando forte. E ao contrário dos millennials, a geração Z, segundo uma pesquisa recente, ela preza mais pela experiência física e o convívio social do que a nossa geração, né? Do que os millennials. A geração Z, ela vem com... A gente tem o FOMO, né? Que é o medo de Fear não... of não missing out. de estar perdendo alguma coisa. E a geração Z vem com FOBO, que é o medo de estar sozinho, né? Então, eles precisam conviver mais. Então, as experiências que trazem as pessoas para um contexto de inovação, que vai conversar com essa nova geração que nasceu com a tecnologia a mil, né? Que a gente pegou transição. Eles já nasceram imersos nessa tecnologia. Então, trazer essa inovação, essa tecnologia para perto das pessoas, para o convívio, para as experiências, é o que a gente pode esperar daí para frente. Muito contexto de colaboração, né? Então, as collabs vêm fortes, collabs inusitadas de insights diferentes, entendeu? Que agregam ao estilo de vida e não só ao produto. Então, a gente Sim. tem que abrir a cabeça aí para o que está acontecendo no mercado, olhando para as pessoas, né? Para poder surpreender e receber esse novo público que está chegando. Eu me dei conta agora que a gente acabou não conversando sobre um conceito importante, né, que é do Quiet Luxury, né, que a gente falou um pouquinho, né, em relação ali à descrição, mas tem muito mais para ser conversado sobre isso, que eu acho que também é importante, de repente, a gente fazer uma outra live para aprofundar mais, né, que é uma tendência global, né, começou muito na pandemia, muito focado também na questão de não esbanjar, né? Porque se antes já era meio feio esbanjar, depois da pandemia ficou bem pior, né? E valorizar o que tem qualidade de fato versus quantidade, né? Realmente os códigos estão presentes, eles ainda vão comprar uma alfaiataria de alto luxo, mas a marca de repente não vai estar escancarada na blusa inteira, vai ter um pequeno símbolo, vão ser roupas duráveis que não precisa ficar trocando a cada mês, né, a cada estação. E vem bem de conta também com o conceito de sustentabilidade que tu falou, né? Que eu gosto bastante desse tema. E muitos não entendem, né? Essa tendência, assim, do luxo silencioso, né? Que também é bacana de se aprofundar. Mas é legal da gente ver a classificação dos clientes, né? Então, mesmo dentro do mercado de luxo, a gente tem produtos de entrada, né? E se você for reparar, os produtos de entrada das marcas de luxo, eles têm logotipos grandes, né? Ou então são todos estampados com ícones da marca. E quanto mais caros eles vão ficando dentro da mesma marca, menores os logotipos são, Exatamente. né? Então a gente Sim, consegue perceber bem isso dentro da mesma marca. perfeito. Então, a Lê está encerrando o nosso tempo. Eu não sei se teria mais alguma consideração para colocar. Se a Ali gente... fico bem à vontade. Ai, lembrei de uma coisa que é super importante: personalização. Sim, Quando a é gente uma trabalha base. com o mercado de luxo, personalizar, ser assertivo na personalização.
Na verdade, é um erro que não pode ser cometido, que é a falta da personalização. Sim. Então, aquele cuidado ao receber um cliente, né? De saber com quem você está lidando, de dar uma pesquisadinha antes, de chamar pelo nome, pelo amor de Deus, não esquece o nome do teu cliente, Exatamente. né? O Não nosso nome é o troca. som que a gente mais gosta de ouvir no mundo, né? Então, quanto mais vezes a Exatamente. gente fala o nome do cliente, melhor. Uma vez eu cheguei a ganhar uma gorjeta bem alta no hotel que eu trabalhei só porque eu me lembrei do nome do cliente e a história dele. Ele falou, cara, nunca aconteceu isso na minha vida. Então, como é importante mesmo a gente ter um sistema de CRM, né? Que pode ser uma planilha de Excel. Sim. Ai, gente, não precisa, Ai, pode ser um papel e uma caneta. eu liguei para Alexandra hoje, falei com ela, ela me contou que a filha, que o filho foi fazer uma cirurgia. Cara, eu vou tomar nota disso e na próxima vez que eu ligar para ela, eu vou perguntar como que foi a cirurgia do seu filho, tudo certo? Né? É o mínimo do mínimo, mas as É pessoas o não fazem nem o mínimo básico. Por do isso que eu vejo mínimo. que os profissionais que estão fazendo assim, ó, um pouquinho além do básico já estão se destacando horrores, né? Porque realmente o atendimento, eu sempre uso uma frase do Rony Meisler, lá do Reserva, né? Que ele fala que a venda não é uma corrida de 100 metros rasos, mas sim uma maratona de relacionamento. E é sobre isso, dá trabalho, realmente é trabalhoso, mas é recompensador, né? Ainda mais quando o cliente percebe que tu te dedicou a conhecer ele, a prestar atenção no que é importante para ele, né? E ajudar ele a realizar, né, as conquistas dele. Li, no mundo de automação, de automatização, do robô e de inteligência artificial que vem para o nosso bem, vem para ajudar a gente, as pessoas estão carentes de gente, né? De alguém que olhe para a gente realmente e só olhe, sabe? E só pergunte, tá tudo bem? E aí, como que tá tua mãe? Ela passou bem daquela cirurgia? Né? Como que tá teu cachorro? Ai, você viu que espaço legal que tem aqui nesse imóvel, por isso sabe? É Mostrar realmente que tu tá prestando atenção. É isso. Eu tô prestando atenção nesse cliente. A é minha atenção é emprestar toda mesmo. dele. É. É emprestar mesmo, Ai, porque daí você cria repertório para ele também, né? E daí as conexões vão se e formando. faz sentido, né? Tu cria uma necessidade para ele. Às vezes ele nem sabia que ele tinha aquela necessidade. Mas como tu ouviu ele, tu prestou atenção, tu conseguiu encaixar numa coisa que ele deseja, né? Criar o desejo para ele. Isso é realmente o segredo, né, do sucesso profissional nesse mercado. E daí você conhece tanto, eu vou continuar, peraí. Ai, Você conhece tanto o teu cliente que ele não quer mudar de corretor. exatamente, tu fideliza, ele jamais vai procurar outro. Que esse é um fenômeno que a gente vê muito, né? Do cliente de 10, 20 corretores. Porque nenhum fidelizou ele. Exatamente. Ninguém mostrou para ele que ele está disponível para realmente encontrar o seu imóvel ideal, né? É só mais Exatamente. um e meio uma multidão de gente atendendo rápido, sem dar a devida atenção. E tudo isso, gente, que a gente conversou aqui hoje, é válido para todo atendimento, né? Independente de ser de luxo ou não, né? É. Na verdade, a excelência permeia todo luxo e é a base de qualquer atendimento a cliente, né? Então, seguindo esse passo a passo aí que a gente conversou hoje, né? Todos esses pilares, com certeza vocês vão ter resultados aí, independente do segmento que vocês atuem, né? É um conteúdo Exatamente. valiosíssimo que vai ficar salvo, né? A gente vai salvar aqui. E para quem tem interesse em se aprofundar mais nos pilares de luxo, né, na metodologia que a Alexandra trouxe aqui hoje, ela tem uma mentoria e uma consultoria, né, Ale, disponível no perfil dela. Depois sigam ela lá também. Sigam o Insight Mob, vai ficar salvo no perfil de nós três. E eu tô preparando aí várias outras lives bacanas também, inclusive com a Lê, que eu quero fazer mais lives com ela, que a gente tem muito conteúdo aí para compartilhar. E acho que é isso, né? Mas antes a gente tem que tirar nossa foto, né, Ali, pra deixar aí salvo no perfil depois. Oi. Show, tá feito o registro. Muito obrigada pelo teu tempo, Ale, por compartilhar Imagina. tanto conhecimento valioso. Te desejo todo sucesso e sabe que sempre pode contar comigo também. Obrigada, Ali, foi um prazer. A gente podia ficar falando horas e horas e horas sobre inúmeros assuntos, porque conteúdo tem de ambas as partes e sempre que precisar, pode chamar e vai ser um prazer fazer novas lives com você falando sobre criação de publicações e sobre storytelling e sobre público.
A gente quase não ama falar sobre isso. Ah, e faltou também agradecer por todos os comentários, né, do pessoal que participou. A gente não conseguiu ler todos durante a live. A gente leu, mas não conseguiu comentar, né, todos. Mas a gente agradece a participação de todo mundo. E seguimos aí nas próximas. Não deixem de participar e mandar também suas perguntas. Obrigada, foi um prazer. Um abração, boa noite. Outra, tchau, tchau.